Olá, gente! Eu sou o professor Marco Vargas e eu estou aqui hoje instantâneo para falar um pouquinho sobre as curiosidades e casos especiais das potências. É isso aí. Então tá, vamos começar então por alguns casos especiais. Vamos começar então pela base 10. Bom, o que acontece com a base 10? A base 10 aí tem um joguinho de zeros que tu joga para lá e para cá dependendo do teu expoente. Então vamos começar com um expoente positivo. Por exemplo, se eu tenho ali 10 ao quadrado. Ah, básico, 10 ao quadrado já sabe, 100. Bom, 10 ao cubo. Bom, é 10, vezes 10 que dá 100, vezes 10 que dá 1000. Beleza. Então é o seguinte, olha só a curiosidade. Tu viu que o quadrado deu o número 1 com 2 zeros? E tu viu que o cubo ali em cima deu o número 1 com 3 zeros? Ou seja, no caso da potência 10 com um expoente positivo, eu tenho ali aquele expoente direto no número de zeros. Por exemplo, então o que vai ser o meu 10 na 7? Então vai ser 1 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Por exemplo, se eu tenho 10 na 15, vai ser então o número 1 com 15 zeros na sequência. Pegou assim? E quando eu tiver então o meu 10 com um expoente negativo? Bom, eu tenho ali então 10 na menos 1. O que é isso? Bom, o menos inverte, o denominador é 1, então fica 1 sobre 10, 1 sobre 10, 0,1. E quando eu tiver o 10 na menos 2? 10 menos 2, o menos inverte, aí vai ficar 1 décimo ao quadrado, que vai ficar 1 sobre 100, que tu divide, dá 0,01. Bom, o que está acontecendo? Presta atenção. Quando eu tenho menos 1 lá em cima, tu viu que deu uma casa depois da vírgula. Quando eu tenho menos 2, deu duas casas depois da vírgula. Então, por exemplo, o que vai acontecer quando for 10 na menos 3? Bom, vai fazer o seguinte, vai botar um 0, uma vírgula, e aí tu vai botar 3 casas ali depois, 0, 0 e 1. Bom, mas e qualquer número no expoente 0? Bom, tu sabe que A na 0 é 1. Ah, mas por que A na 0, qualquer número na 0 vai ser sempre 1? Porque eu tenho, tipo, um número no expoente nada e dá uma coisa que é 1. Bom, é por causa de uma propriedade. Pensa comigo. Esse A na 0, eu não posso dizer que ele é A na 3 menos 3? Beleza. Como tem um menos ali em cima, não diz uma propriedade que expoente subtrai significa que divide embaixo? Então eu tenho A na 3 divididos por A na 3. Que eu posso colocar isso, né, como uma fração, como ali A ao cubo divididos por A ao cubo. E também outra coisa diz quando numerador e denominador são iguais, isso dá resultado 1. Corta, corta, deu 1. Então tu consegue ver que qualquer coisa na 0 sempre vai ser 1. Ok, mas e 0 na 0? Quando é que vai ser 0 na 0? Porque vamos seguir uma lógica aqui. Olha só, 3 na 0, 1. 2 na 0, 1. 1 na 0, 1. Tu não vai dizer que 0 na 0 é 1, né? Apesar de parecer, mas não. Nada no nada não pode gerar 1, né? Na verdade, isso não é que existe. Não existe. Ah, mas por que não existe? Bom, pelo mesmo fato que eu expliquei que qualquer número na 0 é 1. Pensa comigo, vamos usar a mesma lógica. 0 na 0. Então eu posso dizer que 0 na 3 menos 3. Perfeito. Depois eu posso dizer, já que subtrai em cima, divide embaixo. Então 0 ao cubo divididos por 0 ao cubo. E aqui é que está o erro, porque tu não pode dividir por 0. Lembra isso? Então aqui dá, tipo, bugou a matemática. 0, não tem como. Então ali não existe, já era, não pode. Também temos umas lógicas aplicadas às potências. Vamos ver um pouquinho dessas lógicas aí. Por exemplo, se eu te pergunto, cara, qual que é a metade de 4 na 10? Não vai dizer 2 na 10. Não vai dizer 4 na 5. Não tem lógica isso. Olha só, pensa comigo. 4 na 10. Qual é a metade? A metade não é dividir? Então põe ali, divisão. Em cima da divisão, ok. Dividir metade, não é por 2? Dividiu por 2. Tem alguma propriedade que eu possa aplicar ali? Não, porque as bases estão diferentes. Mas tu consegue trocar aquele 4 numa base 2, que é 2 ao quadrado. Então põe ali, parênteses, 2 ao quadrado na 10 divididos por 2. Lembra do expoente, quando não aparece, o que tem? É 1, né? Tá, beleza. Multiplica ali, então vai dar 2 na 20 divididos por 2 na 1. Divide embaixo, subtrai em cima, então vai ser 2 na 20 menos 1, então a metade de 4 na 10 é 2 na 19. Pegou essa lógica? É isso aí. Nas questões mais raras de potência, como por exemplo na prova da URGS de 2013, 14 e 15, veio uma coisinha que era chamada, qual era o algarismo da unidade de alguma potência? E é o que a gente vai ver agora, como a gente descobre algarismos de unidades de grandes potências. Se tu pegar a primeira questão da prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS de 2014, falava bem assim, qual o algarismo da unidade de 9 na 10? 0, 1, 2, 3 ou 4. O que vai ter aí? Bom, pensa comigo, tu não vai conseguir calcular 9 na 10, tu tem que aplicar uma lógica a essa potência. E tudo que a gente está atrás, anota aí, isso é atrás de um padrão, certo? Vamos atrás desse padrão. Não, mas cadê esse padrão? O padrão vai se dar abrindo essa potência. Por exemplo, concorda que
9 na 0 vai ser 1, beleza. 9 na 1 vai ser 9. 9 ao quadrado vai ser 81. 9 ao cubo vai ser 729. Então é o seguinte, tu viu que tá indo ali, o que tá acontecendo com o algarismo da unidade, que é o primeiro lá da direita? Ó, tá 1, 9, 1, 9, 1, 9. A questão é, quando que 1 e quando que 9? Percebe que nas potências de expoente par tá dando 1 e as potências de expoente ímpar tá dando 9. E como eu quero saber quanto que é o algarismo de 9 na 10, que é um expoente par, então o expoente par dá algarismo 1, certo? E aí tá o nosso padrão. Fechou. Pronto, não vai cair mais nessas, né? Isso aí já era, né? Essas lógicas e padrões e detalhes a gente já sabe o porquê. Então é isso aí, galera. A gente se vê nas nossas próximas aulas. É isso aí, check. Falou, até lá. Bom, mas quando o meu expoente for negativo, por exemplo... Vamos lá, Vamos lá.